luz no fim do túnel, alívio financeiro. Meus amigos, a 777 Partners está arrumando um jeito aí para ajeitar a casa. Como assim, Laureano? Fiquem atentos aí que a gente vai falar nesse vídeo aí. E aquilo, a verdade está prevalecendo a cada dia. A gente vai falar bastante também sobre a repercussão aí da coletiva ontem do Gabriel Peck e também sobre aquilo que os jornalistas disseram aí em off. E o seguinte, esse vídeo é muito importante para você entender como que o Vasco vai fazer para trazer os reforços aí na próxima janela. Peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike. Eu peço a sua inscrição, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Meu amigo, é o seguinte, o Vasco tem um jogo difícil contra a equipe do Fortaleza. A gente tem que vencer. Existem algumas coisas que estão acontecendo hoje no Vasco da Gama que ficamos com receio de que possa influenciar ainda mais dentro de campo. O Vasco está com um aproveitamento, meus amigos, de 28%. Os últimos 15 pontos que o Vasco da Gama disputou, nós só conseguimos 2 pontos apenas. E é dessa forma que a gente vai hoje. O Vasco treina na parte da manhã, viaja na parte da tarde para o Ceará para enfrentar o Fortaleza, que vem empolgado após vencer na Copa Sul-Americana o São Lourenço por 3-2. Barbieri foi aí suspenso pelo STJD e a gente vai aguardar aí a confirmação do time titular, que será dirigido pelo treinador interino Maldonado. Tendência que a gente tenha pelo menos aí 3 substituições no time do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, situação aí envolvendo problemas financeiros. Ontem a gente tomou conhecimento aí que o Vasco inadimpliu o acordo aí com o nosso volante, o Jair. Isto mesmo. Parece aí que parte que deveria ser repassada ao Jair pela transferência dele não foi, e inclusive o Vasco não pagou a comissão aí ao empresário do atleta Jair. Outra situação que se alastrou foi a situação aí sobre a situação do Pumita Rodrigues, porque já existe uma reclamação lá na FIFA sobre essa situação. E o seguinte, meus amigos, ontem a gente esperava que alguém da SAF viesse publicamente para poder falar. Vieram, mas vieram em off. E aí, sobre essa situação de reforços, chega aí o Luiz Melo, CEO aí da SAF do Vasco, e diz em off para os jornalistas que não é momento ainda de pensar em contratação, porque falta 30, 40 dias aí para a abertura da próxima janela. Ou seja, daqui a 5 rodadas. Ontem, na parte da noite, a gente toma conhecimento aí que o Vasco da Gama está estudando aí uma engenharia financeira, porque a 777 Partners não deu resposta aí para o departamento de futebol sobre a antecipação aí de receita dos 120 milhões. Arrumaram outra solução.
qual é a solução para a gente ter os reforços chegando para o Vasco não ficar aí entre os piores clubes no Brasil? Vender ativo. Então o Vasco vai vender aí, a gente toma conhecimento, pelo menos 2 jogadores. Um deles, que está debutando aí, é o jogador Piton. Piton tem aí propostas de clubes da Europa, um jogador que está muito valorizado após a convocação para a seleção italiana. E aí, meus amigos, o que acontece? Ontem o Vasco, a SAF, recebe uma proposta aí, oficial, a gente tomou conhecimento disso, e o Marlon Gomes, assim como o André, devem estar deixando os Gigantes da Colina. Uma proposta na casa de 85 milhões de reais, junto ao Milan da Itália, e o Vasco, para ter fluxo, para as contas poderem fechar, para ter aí como fazer contratações, deverá perder o nosso ativo, o Marlon Gomes, para que tenha aí fluxo de caixa. Aquela mesma política que acontecia no clube associativo. Hoje surge mais uma situação. O Vasco deve assinar nos próximos dias aí, e já tem data para isso acontecer. Eu vou colocar aqui para vocês, porque a salvação que eles estão esperando é a criação da Liga. E o fundo Mubadala vai pagar 3 milhões já para os clubes que assinarem em julho, certo? Diz a matéria, a situação com a Libra. Então é o seguinte, esse fundo está comprando aí 20% dos negócios da Libra, matéria aí que veio do Lauro Jardim do Globo, tá? E o fundo pretende aí deixar tudo ok até o dia 7, tá? Com a construção aí da situação da Libra, aí a gente efetivamente vai ter uma injeção de dinheiro aqui nos clubes brasileiros. Dinheiro novo da 777 Partes não vai entrar. Se essa foi a solução, eu sou totalmente contra vender jogador e fechar negócio desse trâmite assim. O Vasco ganhar menos, por exemplo, do que o Flamengo ganha. O Vasco está vivendo uma situação tão complicada que precisa aí, o Vasco tem aí um meia já apalavrado, mas é aquela situação, o Vasco, mesmo trazendo esse meia, esse camisa 10, o Vasco precisa dar garantias. O Vasco precisa pagar luvas aí, assim como um volante. Então o Vasco precisa da liberação desse dinheiro para não chegar aí jogadores como Cocão, Carrabajal, para não chegar aí Juan Seco e também apenas o Serginho. Certo, pessoal? Então vamos ficar de olho aí. Parece que é um alívio financeiro aí, da forma antiga, mas enfim, o Vasco tem que contratar. Deixe a sua opinião aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!